Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo leitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 1 do nosso interlúdio messiânico com o Evangelho de Mateus e o dia 258 da nossa jornada pela Bíblia em um ano. Hoje vamos ler os capítulos 1 a 4 do Evangelho de Mateus. Que bênção! E eu imagino que muitos de vocês já leram esse evangelho antes, e vocês sabem que no começo de Mateus começa com a genealogia, né? E acho que muitos de vocês antes passavam por essa parte e pensavam, tá, vários nomes, que eu não faço a menor ideia de quem sejam, qual é a história deles. E ele fala de um exílio babilônico, que eu também não sei o que é, mas agora você sabe o que foi o exílio babilônico, e acredito que vocês vão reconhecer muitos dos nomes que aparecem na genealogia, e cara, isso é incrível. Hoje também vamos ler os versículos 17 a 20 do capítulo 18 de Provérbios. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Aliás, se você fez isso, você provavelmente foi avisado que hoje saíram 2 episódios. Esse aqui e o episódio de introdução com Jeff Cavins, que sempre fazemos quando vamos entrar em um período novo. Caso você não tenha visto, vale a pena conferir porque, cara, o Jeff é incrível. Ele sempre nos dá orientações muito boas sobre o que prestar atenção, porque, especialmente aqui nos evangelhos, tem muitas coisas que podem acabar passando despercebidas por nós. Caso você ainda não tenha visto, você pode ver depois desse episódio, não tem problema, porque lá o Jeff nos dá um contexto do que vamos ver, não só hoje, mas também nos próximos dias enquanto caminhamos com Mateus. Mas hoje é o dia 258 e vamos caminhar pelos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Mateus e Provérbios 18, versículos de 17 a 20. O Evangelho segundo Mateus. Capítulo 1. Genealogia. Genealogia de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. De Tamar, Judá gerou Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. De Raabe, Salmão gerou Boaz. De Ruth, Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Da mulher de Uriás, Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asaf. Asaf gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliassim. Eliassim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. Portanto, as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14. Da deportação para a Babilônia até o Messias, 14. Anúncio a José. O nascimento de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida a José, e antes do matrimônio engravidou por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la privadamente. Já o tinha decidido, quando um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Dará à luz um filho, a quem tu chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a virgem está grávida, dará à luz um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco.
Quando despertou do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. Porém, não teve relações com ela, até que deu à luz um filho, a quem chamou Jesus. Capítulo 2. Homenagem dos magos. Jesus nasceu em Belém de Judá, quando Herodes reinava. Aconteceu que uns magos do Oriente se apresentaram em Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos surgir seu astro e viemos render-lhe homenagem. Ao ouvir isso, o rei Herodes começou a tremer e toda Jerusalém com ele. Então, reunindo todos os sumos sacerdotes e doutores do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Messias. Responderam-lhe: Em Belém de Judá, como está escrito pelo profeta. Tu, Belém, no território de Judá, em nada és o menor dos povoados de Judá, pois de ti sairá um chefe, o pastor do meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, perguntou-lhes o tempo exato em que havia aparecido o astro. Depois os enviou a Belém com a recomendação: Averiguai com exatidão o que se refere ao menino. Quando o encontrardes, informai-me, para que eu também vá prestar-lhe homenagem. Tendo ouvido a recomendação do rei, partiram. Imediatamente o astro que haviam visto surgir avançava à frente deles, até deter-se sobre o lugar em que estava o menino. Ao ver o astro, encheram-se de imensa alegria. Entraram na casa, viram o menino com sua mãe Maria e, prostrando-se, prestaram-lhe homenagem. Depois abriram os cofres e lhe ofereceram como dons ouro, incenso e mirra. Em seguida, avisados por um sonho que não voltassem à casa de Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Fuga para o Egito e matança de inocentes. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e a mãe, foge para o Egito e fica aí até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Levantou-se, pegou o menino e a mãe, ainda de noite, e se refugiou no Egito, onde residiu até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta: Chamei meu filho que estava no Egito. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores, de acordo com o tempo que tinha averiguado com os magos. Então se cumpriu o que anunciou o profeta Jeremias. Escuta-se uma voz em Ramá, pranto e soluços copiosos. É Raquel que chora seus filhos e recusa a consolação, porque já não vivem. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito. Ele recomendou: Levanta-te, toma o menino e a mãe e dirige-te para Israel, pois morreram os que atentavam contra a vida do menino. Levantou-se, pegou o menino e a mãe e se dirigiu para Israel. Mas ao ouvir que Arquelau sucedera ao seu pai Herodes como rei de Judá, temeu dirigir-se para lá. E avisado em sonhos, partiu para a província da Galiléia e foi morar num povoado chamado Nazaré. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelos profetas: será chamado Nazareno. Capítulo 3. João Batista. Por esse tempo, apresentou-se João Batista no deserto da Judéia, proclamando: Arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus. É o que havia anunciado o profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho para o Senhor, aplainai sua estrada. Esse João usava uma veste de pelos de camelo, cingia-se com um cinturão de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Iam a ele de Jerusalém, de toda a Judéia e da região do Jordão, e se faziam batizar por ele no Jordão, confessando seus pecados. Ao ver que muitos fariseus e saduceus iam para que os batizasse, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da condenação que se aproxima? Dai frutos válidos de arrependimento. E não penseis que basta dizer a si mesmos: Nosso pai é Abraão. Pois vos digo que dessas pedras Deus pode tirar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de arrependimento. Depois de mim vem alguém com mais autoridade do que eu, e eu não tenho direito de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Já empunha a pá para limpar sua eira.
O trigo o recolherá no celeiro, e queimará a palha num fogo que não se apaga. Batismo de Jesus. Por esse tempo foi Jesus da Galiléia ao Jordão e se apresentou a João para que o batizasse. João o impedia, dizendo: Sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus lhe respondeu: Deixa por ora, pois desse modo convém que realizemos toda a justiça. Diante disso, consentiu. Jesus foi batizado, saiu da água, e logo o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus que descia como uma pomba e pousava sobre ele. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho querido, o meu predileto. Capítulo 4. Jesus posto à prova. Então Jesus, movido pelo Espírito, retirou-se ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e no fim sentiu fome. Aproximou-se o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Ele respondeu: Está escrito que não somente de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no beiral do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito que ele deu ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas palmas das mãos, para que teu pé não tropece na pedra. Jesus replicou: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a uma montanha altíssima. Ele mostrou todos os reinos do mundo em seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me prestares homenagem. Então Jesus lhe replicou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto. No mesmo instante, o diabo o deixou, e anjos vieram servi-lo. Na Galiléia. Ao saber que João fora preso, Jesus se retirou para a Galiléia. Saiu de Nazaré e se estabeleceu em Cafarnaum, junto ao lago, no território de Zabulon e Neftali. Assim se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Isaías. Território de Zabulon e território de Neftali. Caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que habitava em trevas viu uma luz intensa. Para os que habitavam em sombras de morte, lhes amanheceu a luz. A partir disso, começou Jesus a proclamar: Arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus. Chama os primeiros discípulos. Enquanto caminhava junto ao lago da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, apelidado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam uma rede na água, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde comigo, e vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante viu outros 2 irmãos, Tiago de Zebedeu e João, seu irmão, na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa notícia do reino e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que padeciam diversas enfermidades ou tinham doenças, endemoniados, lunáticos, paralíticos. Ele os curou. Seguia-o uma grande multidão da Galiléia, Decápole, Jerusalém, Judéia e Transjordânia. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículos de 17 a 20. O primeiro que se defende tem razão, até que chegue o outro e o interrogue. A sorte põe fim às disputas e decide entre os poderosos. Irmão ofendido é pior que praça forte. As querelas são ferrolhos de castelo. Dos frutos do falar se sacia o ventre, se sacia da colheita dos lábios. Pai do céu, nós te louvamos. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por nos apresentar a Jesus através das palavras de Mateus. Pela inspiração do Espírito Santo, guiastes o apóstolo Mateus a escrever essas palavras que ouvimos nos 4 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus.
Por isso te agradecemos e pedimos a vossa ajuda. Ajuda-nos, pelos próximos dias e pelo resto de nossas vidas, né, a conhecer o coração de teu Filho Jesus. Ajuda-nos a observá-lo, a ouvi-lo. Ajuda-nos a nos aproximar de seu coração para que possamos conhecer o teu coração cada vez mais. E ao conhecê-lo, os nossos corações possam se parecer mais e mais com o teu. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu não lembro se nos últimos dias falamos de provérbios, mas eu acho que hoje é legal falar. Esse provérbio do versículo 17 eu acho muito sábio. Diz lá: o primeiro que se defende tem razão, até que chegue o outro e o interrogue. Eu acho muito sábio porque, assim, tem um provérbio moderno que diz que toda história tem dois lados, né? E é isso que esse provérbio antigo meio que tá dizendo também. Enfim, hoje vimos o início do Evangelho de Mateus. E tem algumas coisas a se destacar. Como eu falei no começo do episódio, no capítulo 1 temos a genealogia de Jesus Cristo. E imagino que deu para notar, ao ler esses nomes, que essa genealogia é bem importante de se ter. Aliás, eu não sei se já comentamos sobre isso aqui no podcast, mas tem 4 mulheres que são mencionadas pelo nome, ou pelo menos referenciadas na genealogia de Jesus. O que não é algo comum em genealogias desse tipo. E tem algo muito interessante sobre essas 4 mulheres que são mencionadas. Por exemplo, temos Maria. Ela é a última a ser mencionada, obviamente. Mas a primeira a ser mencionada é Tamar. Depois Ruth e depois a esposa de Urias, que lembra, é Betsabeia. E eu acho fascinante que Mateus deixa muito claro que, e eu sei, já faz quase, nossa, quase um ano, né, que vimos isso, mas lembra que sempre destacamos como nessa história você tem muitas famílias imperfeitas, porque, tipo aqui na genealogia de Jesus Cristo, temos Tamar. Lembra da história dela com Judá? Judá era o sogro de Tamar, e ele já havia oferecido 2 de seus filhos para ficar com ela, mas os 2 morreram. Aí ele ficou com medo e se negou a oferecer o terceiro, então Tamar bolou um plano e basicamente se disfarçou de prostituta e foi ao encontro de Judá. Então ela deu à luz a Farés e Zara. Então é uma história cheia de corrupção, né? Daí a próxima é Ruth. E lembra, a história dela é que ela vivia com sua sogra Noemi, na terra de Moabe. Ela era moabita, não era uma pessoa judia. E mesmo assim, quando Noemi, sua sogra, voltou para a terra prometida, Ruth disse: aonde fores, eu irei. Aonde viveres, eu viverei. Teu povo é o meu, teu Deus é meu Deus. E daí ela conhece Boaz lá, e eles se tornaram os bisavós de Davi. Então temos Davi e a esposa de Urias, a mãe rainha do rei Salomão, que é Betsabeia. E essa história imagino que esteja mais fresca na cabeça de vocês, né, da fragilidade de Davi. Então temos essas 3 mulheres mencionadas aqui com histórias imperfeitas. E no entanto, é nessa imperfeição que Jesus, o Pai e o Espírito Santo podem agir e fazer algo incrível, como a concepção de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo. É simplesmente sensacional. E eu sei que temos que seguir em frente, mas é que sempre que eu leio a genealogia, eu me emociono e me empolgo. Acontece toda vez, porque, cara, pensa. Essa história que temos lido no último ano, que abrange milhares de anos com tantas milhares, talvez milhões de pessoas que esperavam e ansiavam pelo seu cumprimento, e o cumprimento está aqui. Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Messias. Aliás, uma coisa importante de se destacar sobre José. Quando José descobriu que Maria estava grávida, mesmo sendo prometidos, ele sabia que ele não era o pai. E por ser um homem honrado, diz lá, né? Era honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la privadamente. Porque se ele fizesse isso publicamente, ela seria condenada à morte. Agora você pode perguntar, tá, mas por que José fez isso? Então, existem algumas teorias. Acho que são 3 principais. Uma é que José achava que Maria havia sido infiel a ele, mas ele não queria vê-la morta. Tem outra teoria, e essa vem lá atrás da igreja primitiva, que José acreditaria em Maria, se Maria tivesse dito: olha, eu não fui infiel a você, mas um anjo do Senhor veio a mim e me disse que a criança em meu ventre é o filho de Deus. Porque José acreditava na pureza de Maria, mas que talvez ele visse a si mesmo como indigno de participar da criação do Filho de Deus. Então tem essas 2 teorias, uma é que José não acreditou em Maria, outra é que José, pensa nisso, Nazaré era uma cidadezinha com menos de 300 pessoas, então José conhecia Maria e todo mundo que ela conhecia, e além disso ele conhecia o caráter de Maria. Ele sabia que ela era uma mulher de virtude, uma mulher pura de coração, e acreditando nela, ele pensaria:
eu não posso. Tipo, quem sou eu para ser o pai adotivo do Filho de Deus? E voltando lá para os pais da igreja primitiva, eles escrevem sobre ambas as posições. Uma é que José não acreditou, a outra é que ele acreditou e achou que ele não era digno. Também tem uma terceira teoria. E essa teoria é que José acreditava em Maria, mas ele só não sabia o que fazer. Não que ele se sentisse indigno, mas que ele estava. O que que eu faço? E dá pra imaginar, né? Se coloca no lugar dele. Você é um homem honrado, você quer cumprir a lei, mas você também acredita nela. Então não quer que ela seja condenada injustamente. Então, e agora? O que fazer? Então ele se divorcia dela em segredo. Então, de novo, temos essas três teorias, mas ninguém sabe ao certo. Talvez quando formos pro céu poderíamos perguntar para São José. Seria legal. Mas continuando, daí o anjo do Senhor aparece a José e diz: Não tenhas medo de acolher Marias como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E meio que fala: Você vai ser o pai adotivo dele e vai chamá-lo de Jesus. Ai, agora no capítulo 2 temos a história dos reis magos. E temos os presentes que todo bebê adora receber, né? Ouro, incenso e mirra. Mas claro, isso tem um significado mais profundo. O ouro é simbólico no sentido da realeza de Jesus. O incenso é pelo fato de que ele é um sacerdote e no final acabará sendo o sacrifício. E a mirra era usada para ungir os corpos daqueles que morriam. Então, mesmo no momento de seu nascimento, Jesus é reconhecido em três níveis: como rei, como sacerdote ou sacrifício, e terceiro, como o venerável Fultuxin disse uma vez, o único bebê que nasceu para morrer. Assim, claro, todo mundo morre, né? Mas o cumprimento da vida desse bebê seria na sua morte. Ao mesmo tempo, uma das coisas que reconhecemos é. Então, de novo, o ouro representa sua realeza, o incenso é do sacrifício e do sacerdócio, e a mirra da unção na sepultura, na morte. Reconhecemos que Jesus não veio apenas para morrer. Ele também veio para estabelecer o reino. Você viu quantas referências ao Antigo Testamento Mateus faz nesses primeiros 4 capítulos? Um monte. Tem referência a Isaías, referência a Jeremias, e nós acabamos de ouvir sobre esses profetas nessas últimas semanas, e agora estamos vendo o cumprimento aqui em Jesus. Lembra, os assírios vieram e destruíram as 10 tribos do norte, né? O reino de Israel. Os babilônios vieram e destruíram o reino de Judá. E aqui vimos que no primeiro momento, a primeira coisa que vimos Jesus proclamar publicamente, é a primeira proclamação pública, vemos aqui no capítulo 4, ele diz: Arrependei-vos, pois está próximo o reinado de Deus. O reino dos céus está próximo. Então, lembra desse reino. Jesus está aqui para estabelecer um reino. Ele sim, está aqui para cumprir tudo em sua morte, mas ele também é o rei e está aqui para reconstituir o reino. E isso é extremamente importante. E uma das formas que isso é revelado a nós é que, bom, agora você já está mais familiarizado com a história, você também conhece um pouco melhor a geografia da região. O que acontece é que Jesus começa a proclamar sua palavra e para onde ele vai? Ele vai ao norte do Mar da Galileia, para Cafarnaum, junto ao lago. E Mateus deixa bem claro, ele diz, no território de Zabulon e Neftali. E citando o profeta Isaías, território de Zabulon e território de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que habitava em trevas viu uma luz intensa. Para os que habitavam em sombras de morte, lhes amanheceu a luz. Por que ele vai lá? Bom, lembra que quando os assírios vieram do norte, as primeiras tribos que eles aniquilaram foram as tribos de Zabulon e Neftali. Então, como Jesus está reconstituindo o reino, lembra das 12 tribos de Israel? Por onde ele começa? Ele vai ao lugar onde toda a destruição começou. Ele vai à terra de Zabulon, ele vai à terra de Neftali. Ele vai até lá e diz que o reino está aqui. E daí ele anda ao longo da costa da Galileia e vê Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e diz: Me sigam. Ele vê João e Tiago e diz: Venham, me sigam. E depois ele chama mais quantos? Ele reúne muitos discípulos, né? Mas só 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos são o começo da reconstituição do reino, a reconstituição das 12 tribos de Israel. As tribos perdidas de Israel estão agora sendo reunidas sob o rei que foi prometido, que se cumpre em Jesus. E agora este é o novo reino, o reino que estava perdido, mas agora está sendo reestabelecido em Jesus. E isso é... Cara, isso aqui é incrível. Tipo, não só as histórias, mas também que Jesus não só cumpre absolutamente tudo o que Deus prometeu no Antigo Testamento, tudo o que vimos na história até aqui,
mas ele também é o rei e nos convida a fazer parte desse reino. Ele nos estabelece como parte desse reino através do batismo e podemos viver isso durante toda a nossa vida e na eternidade também. Então, vamos entregar a ele nossos corações, porque lembra do que ele falou, né? Arrependei-vos, o que significa dar meia volta. Muda seu coração, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir e, por consequência, muda toda a sua vida. E assim vamos nos arrepender e voltar ao Senhor, afastando-nos de nossos pecados e voltando para Ele. E para fazer isso não adianta só força de vontade, precisamos da graça de Deus, precisamos da ajuda dele. Então, como sempre, rezamos uns pelos outros. Eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.